Fala galera, curte o canal Toca QFC, tudo bom com vocês? Fred Azevedo aqui mais uma vez. Pra gente falar um pouquinho aí do Flamengo. Nossa abstinência tá acabando, depois da vinheta eu volto. Vamos lá. E aí galera, tudo bom? Antes de mais nada, uma ótima terça-feira para todo mundo. Peço que você se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. Deixa teu comentário, porque teu comentário é muito importante. A gente vai responder um a um e vamos... E o YouTube acaba entendendo que o vídeo tem uma relevância grande e acaba indicando para outros rubro-negros. Como tem feito, a gente tem aumentado muito o número de inscritos, graças a vocês aí que deixam um comentário, deixam o like, compartilha, tá? Então, peço encarecidamente aí para ajudar o canal aí, que vocês possam curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Vamos para os assuntos de hoje aí. Eu vi que o Marcos Braz deu uma entrevista lá no acho que é Thiago Aymar ou Asmar, assim, o pilhado, né? E ele comentou sobre como foi conduzida a questão da contratação, que seria a contratação de Jorge Jesus, né? Ele disse que não precisava o Jorge Jesus ter feito aquele estardalhaço todo e que foi para a Europa com alguns nomes na cabeça. Jorge Jesus, Paulo Souza, Carvalhal, etc. e tal. E ele acabou conversando com o Jorge Jesus na casa dele, mas estava tudo acertado. Jorge Jesus disse que queria vir, são palavras do Marcos Braz, entendeu? Jorge Jesus queria vir, mas acabou que 2 dias depois o Benfica disse que ele só sairia ao final do contrato. Então isso aí acabou melando um pouco essa questão do Jorge Jesus com o Flamengo. Teve a segunda oportunidade, né, que já foi aqui no Brasil, na qual ele veio para cá de férias, disse que acabou comentando, né, com o Renato Maurício Prado, que treinaria o Flamengo, coisa e tal, que estava só esperando o Flamengo. E também deu ruim, praticamente fechou as portas dele no Flamengo por um breve momento, porque até após isso ele foi contratado pelo Fenerbahçe e, como eu disse no vídeo anterior, lá o projeto é grandioso, o projeto é muito ambicioso, tem muito dinheiro em conta o Fenerbahçe e provavelmente o Jorge Jesus deve ficar lá o tempo de contrato certinho. Apesar que dizem que ele está meio insatisfeito, né? Mas são só especulações e sempre quando tiver o nome do Flamengo envolvido, essas especulações vão vir à tona aí. Então não levem muito a sério. É melhor esperar se concretizar as coisas. Ele já bateu na trave 2 vezes, a gente queria o Jorge Jesus, mas infelizmente não foi possível. Sobre o Gabigol também, o Marcos Braz acabou falando que o Gabigol só sai do Flamengo se for para jogar na Premier League e que essa proposta de 33 milhões supostamente que o Fenerbahçe fez, na verdade não equivale nem a multa do Gabigol. Então ele já bateu o pé aí dizendo que o Gabigol só sai do Flamengo se for para a Premier League, e mesmo assim o Flamengo não tem intenção de negociar ele nem tão cedo. Uma boa notícia pra gente que gosta do Gabigol, uma má notícia para quem não gosta, né? Tem muitos críticos do Gabigol recentemente aí nas redes sociais aí. Então, pelo menos o Gabigol tá ali. Apesar de estar perdendo muitos gols, ele está sendo muito importante para o Flamengo, porque ele está fazendo uma função que o Flamengo, infelizmente, não tem ninguém ali para fazer. Né? Aquela função de meio de ala ali, de ficar municiando o Pedro. Infelizmente o Flamengo não tem ninguém que faça isso atualmente. Né? Então, está se sacrificando aí. Vamos torcer para que tudo dê certo, principalmente nessas 2 finais, né? Nesses 3 jogos aí que vem aí, né? 3 jogos decisivos. Uma outra coisa também que eu vi foi no Twitter, eu vi no Twitter um cortezinho do Andrés Pereira, que eu não sei por que motivos tem tanta mídia. Cara, não consigo entender como o Andrés Pereira tem tanta mídia assim
Eu vou te falar para vocês, eu nunca tinha ouvido falar no nome dele antes dele vir pro Flamengo. E agora ele tem uma mídia que toda hora tá dando entrevista. Qualquer hora que você vá no Twitter ou no Instagram, tem um corte de uma entrevista do Anderson para algum jornal aí, sempre falando de Flamengo. Ele que foi praticamente o grande causador aí da gente ter perdido uma Libertadores de forma pífia. Mas a questão aí, o que ele relatava era que assim que ele chegou no Flamengo, ele via que o Paulo Souza não iria dar certo. Tanto pelo esquema que o Flamengo tinha na época. E o Flamengo jogava num 4-3-3 muito à frente, ganhando tudo. E ele chegou tentando mudar o esquema de uma hora para outra e acabou não conseguindo. Ele disse no trecho, né? Eu não vou parar para ver a entrevista do Anderson, nem que me paguem. Só vi mesmo um trecho porque estava lá no Twitter. E ele disse que assim que chegou no Flamengo, que começou a ficar familiarizado com o esquema do Paulo Souza, ele já via que não iria dar certo e que os jogadores tentaram comprar a ideia do Paulo Souza, mas não vingou, tanto que ele até fala que teve uma hora que ele viu que o Everton Ribeiro estava jogando de lateral e ele falou, pô, isso aqui não tem como dar certo. Então, cara, a gente já sabia que não ia dar certo. Já sabia que não ia dar certo. O Paulo Souza era a última das opções quando o Marcos Braz foi na Europa. Era a última das opções. E o Marcos Braz não conseguiu trazer ninguém das opções prioritárias. E ele acabou sendo a última opção. Ele acabou pagando a multa para poder sair da seleção que ele estava, né? E deu no que deu, já estava escrito, né? Lógico, o Flamengo perdeu muitos pontos aí no Campeonato Brasileiro, no começo do Campeonato Brasileiro, por conta dele. Mas a gente também tem que reconhecer que o Flamengo já podia ter recuperado esses pontos na gestão do Dorival e acabou vacilando. Mas a perda de pontos na época dele foi colossal para o time do Flamengo. Vamos para outra rapidinho aí. O Flamengo vai enfrentar o Fortaleza amanhã, fora de casa. E ainda tem 11 jogos, ou seja, 33 pontos para disputarem. O Flamengo tem uma diferença de 12 pontos, mas o Flamengo ainda pega três adversários que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. 2 deles provavelmente nem vai sair, que é o Avaí e o Juventude. A gente pega o Avaí na última rodada e o Juventude, se não me engano, acho que é na antepenúltima. Então, o Flamengo ainda tem esses confrontos aí contra a galera do rebaixamento, mas o grande problema do Flamengo está na questão do time B, porque com essas 3 finais aí, inevitavelmente o Flamengo vai jogar uns 4 jogos aí com o time reserva. Jogando com o time reserva, da forma que o time reserva está atuando, principalmente das 2 últimas partidas, não creio que o Flamengo vá conseguir êxito nesses 4 jogos no mínimo. No mínimo o Flamengo vai jogar uns 4 jogos aí com o time reserva. Everton, Cebolinha, Marinho, Matheus França, Vitor Hugo ainda não encaixaram no time do Flamengo. Não sei o que acontece, eles não conseguem desempenhar um bom papel. Dos 4 aí, sempre que entram não correspondem. E quando começam a titular, correspondem menos ainda, principalmente desses últimos jogos. Então, a grande questão do Flamengo não é nem enfrentar essa galera aí que está na zona de rebaixamento. A grande questão do Flamengo no momento é entrar com esse time reserva. Porque vai ser osso, hein? Vai ser osso ter que aturar eles aí numa fase ruim. Uma fase ruim do Marinho, uma fase ruim do Cebolinha, que ainda nem estreou pelo Flamengo. Uma fase ruim do Matheus França também, que não consegue nada. Do Vitor Hugo. Sem contar que ainda tem Varela, que ainda não conseguiu uma sequência boa. Lógico, tá novo ainda aí, chegou recente. Mas ainda não conseguiu mostrar muito bem o que veio. Um Pulgar também, que teve aquele jogo lá, bateu cabeça com Varela. Então, esse time B do Flamengo aí, a gente tem que torcer muito para que nas partidas deles eles consigam fazer um resultado positivo. Acredito que é possível sim.
ganhar o título brasileiro. Lógico, está distante, 12 pontos. O Palmeiras é difícil o Palmeiras perder pontos também pela tabela que tem, mas encurtar bem aí essa diferença, acho que o Flamengo consegue. Vai depender do time B, né? Vamos ver se o time B vai conseguir jogar melhor do que tem jogado nas últimas 2 ou 3 partidas, né? Mas diz pra mim aí, o que você acha aí? Comenta aí sobre a entrevista do Marcos Braz. Essa mídia toda do Anderson, cara, eu não consigo entender como ele tem tanta mídia, cara. Não fez nada pelo Flamengo. Cara, dá pra contar nos dedos uma partida que o Flamengo tenha jogado bem com o Anderson. Mas diz pra mim aí o que você acha dessa entrevista dele. Assistiu? Eu não assisto de jeito nenhum, cara, nem que me paguem. Diz pra mim aí, o que você acha aí de tudo isso? Você acha que o time reserva consegue, nessas 4 partidas aí, trazer resultados positivos? Já que vai ser praticamente certo que no mínimo 4 partidas do Flamengo vai ter que jogar com o time reserva, tá ok? Eu peço de novo aí que você se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo, comenta aí, como eu já falei, para ter um engajamento maior. Muito obrigado a quem está se inscrevendo aí. Recentemente a gente aumentou muito o número de inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração, meu, do Paulo, do Vitor aí. A gente agradece de coração a todos vocês. Eu volto na próxima aí. Saudações rubro-negras